Nesse vídeo aqui eu vou analisar a carteira de um cliente que estava pulverizada e correndo alto risco de calote, sem esse cara nem saber disso. Eu vou olhar e comentar nesse vídeo, ativo por ativo dessa carteira, como é que tá a estratégia dela, falar sobre o que eu não gostei, sobre o custo de investir com esses erros e também o que eu mudaria, o que eu sugeriria para esse cara aqui fazer de diferente. Então se você busca investir melhor para preservar e multiplicar o seu patrimônio lá na frente, conquistar a liberdade financeira, esse vídeo aqui é para ti. E se por acaso você quer ser uma das pessoas que tem a sua carteira analisada aqui por um especialista do Clube do Valor, que fazer a mesma coisa que estou fazendo aqui, só que de forma individual para ti, tá com vagas abertas nesse momento, de forma gratuita, para as nossas sessões de análise e diagnóstico de carteira, para você concorrer a uma dessas vagas, porque vocês são milhares e os nossos especialistas são alguns. Basta apertar nesse botão aqui, preencher um rápido formulário no primeiro link na descrição. E bora lá aqui para falar primeiro do contexto desse investidor. Tá? Um cara que estava bem, é um cara que cresceu muito financeiramente, estava com uma renda alta, acumulando um grande patrimônio, conseguindo poupar 20 mil reais por mês, com uma carteira de 1,5 milhão. E é aquele momento em que você já resolveu a maior parte dos seus problemas financeiros e tá na hora de colocar um foco muito grande em investir bem. Porque o cara aí que já tem 1, 2, 5 milhões ou mais, o custo desse cara cometer alguns erros, ele fica muito grande em termos absolutos, diferente, né, do cara que está começando com 500 reais, seus primeiros 10 mil, seus primeiros 20 mil reais. Então esse aqui era o contexto desse seguidor nosso, que queria em 10 anos acumular um patrimônio grande o suficiente para viver com uma renda passiva de 40 mil reais por mês, só dinheiro de hoje, que é mais ou menos a sua renda ativa hoje. Beleza? Entendido esse contexto, nós aqui do Clube do Valor fomos dar uma olhada em como ele estava investindo. A primeira coisa que a gente fez foi mostrar para ele qual era a estratégia dele, né? Qual era a alocação de ativos dele, que é um ponto muito importante aqui na nossa forma de investir, no nosso sistema de alocação estratégica. Você pode ver que esse cara aqui tinha uma carteira que era composta em 13% por renda variável, sendo a maior parte disso ações norte-americanas e um pouquinho, só para dizer que investia em fundos imobiliários, 26% em renda fixa, a maior parte em fundos de investimentos, pouquinho em renda fixa pós-fixada, e 60% em outros. Vamos falar sobre esses outros, que é onde está a maior parte dos problemas aqui. Porque sempre que eu bato o olho e vejo classe de ativos outros, eu já sei que a chance de ter uma pegadinha ali é muito grande. A chance do cara ter produtos que ele nem sabe explicar o que são ou por que ele investiu acaba sendo relativamente alta. Bom, vamos olhar aqui ativo por ativos, tá? Primeira coisa que a gente bate o olho e vê que uma parte da carteira dele estava em investimentos internacionais, custodiado no exterior. Uma carteira de ETF, isso aqui tudo bem, é um bom investimento por longo prazo, para um cara que tem um perfil de risco que esse cara aqui tinha. Que detalhe, tá? Não citei antes, mas ele tá disposto a correr um pouco mais de risco, até porque a renda dele é muito alta, ele tem uma boa capacidade de aportes, ele é um cara jovem, esse cara que não chegou nos 50 anos ainda. Dito isso, tem pequenos valores aqui em caixa, um ETF de criptoativos, só para dizer que investe, a 8 mil reais aqui numa carteira de 1,5 milhão, um fundo imobiliário também, menos de 1,5% da carteira dele, alguns fundos de investimentos, que nem vou fazer uma análise tão aprofundada, porque também são valores muito pequenos dentro do todo, e aqui na parte outros que o problema começa. Esse cara aqui tinha quase 300 mil reais em COIs. Que era uma dor dele, esse cara que relatou pra gente que ele era um cara em investimentos iniciante e que viu que a carteira dele estava sendo pulverizada em muitos produtos. Né? Cada aporte novo que ele fazia, o Açor ligava para oferecer um produto novo e de tempos em tempos algum produto vencia, recebia uma ligação ali de venda de produtos. Ele comentou conosco que a maioria das vezes que o cara que cuidava da carteira dele entrava em contato com ele era justamente para vender um produto novo. Ele estava percebendo que a carteira dele não estava rendendo nem o CDI, isso desde que ele começou a investir. O que, ok, pode ser comum numa carteira mais arrojada, num prazo de 2, 3 anos, mas como vou te mostrar aqui, só que era fruto das altas taxas que ele estava pagando. E uma das dores que ele tinha era justamente saber se esses produtos estavam bons. Então o primeiro produto aqui tem uma alocação mais relevante, somado ali cerca de 300 mil, um pouco menos do que isso, mas 1/5 da carteira, são os COIs. Um COI, para quem não sabe, é um produto que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, um estudo bem amplo que eles fizeram, foi considerado como uma roubada. Isso porque eles constataram que 9 a cada 10 COIs têm retorno esperado abaixo do que poderia ser ganho numa aplicação que rendesse 100% do CDI. Um COI é uma estrutura feita com derivativos, em que você coloca um dinheiro ali, sob uma promessa de ter o seu capital protegido, ou rendendo ali coisa de 8, 9% ao ano pelo prazo de 5 anos, muito abaixo do que você conseguiria de rentabilidade investindo num tesouro pré-fixado, por exemplo. Quando eu gravo esse vídeo, você consegue rentabilidades de até 11% ao ano. Aí outra parte desse valor que está ali naquela estrutura é investido em derivativos para te fazer ganhar mais do que esses 8, 9% ao ano em alguns cenários, como por exemplo, um cenário em que o ouro sobe em determinado patamar em alguns anos. E outra parte não pequena, eu estimo que algo entre 7 a 10% acaba sendo o custo desse produto em várias comissões, que o banco que montou
a estrutura ganha, que a corretora que está disponibilizando ela ganha, que o escritório de assessoria que está te vendendo esse produto ganha e que o assessor que está te atendendo e te oferecendo esse produto ganha, sendo que o assessor e o escritório, só ele, sem considerar o banco, sem considerar a corretora, sem considerar nada além disso, muitas vezes recebe entre 3, 4 e às vezes até 5% do que você investe só de comissão no momento que você investiu. Então, se esse cara aqui investiu cerca de 300 mil reais e a comissão foi, digamos, 3%, o pastor ali ganhou 9 mil na cabeça. E diferentemente de qualquer outra área da nossa vida em que geralmente coisas mais caras estão associadas a maior qualidade, como por exemplo, um iPhone. Um iPhone é um celular mais caro do que, por exemplo, aquele chinês lá, o Xiaomi. Em tese dizem que é bem melhor, eu não sei, não tive um Xiaomi para dizer, mas no nosso dia a dia a gente associa coisas mais caras a de mais qualidade. Investimentos não. Investimentos, as coisas mais caras, que tem mais taxa, sobretudo quando você nem sabe qual é a taxa, porque não te contaram quanto você está pagando, elas têm uma qualidade bem inferior. Então isso aqui já é um grande problema da carteira, porque quase 20% da carteira está em COI. Então, considerados os novos títulos de capitalização. Títulos de capitalização é aquele produto horrível que os gerentes bancários vendiam, agora o COI é um produto horrível que muitas empresas de investimentos infelizmente vendem, não à toa os COIs cresceram muito aí nos últimos anos. No final de 2022, a indústria de COI chegava a quase 50 bilhões de reais. Enfim, sobre COIs vamos comentar mais, porque no último vídeo da série que eu analiso a carteira de um inscrito, eu comentei bastante sobre isso, sobre uma operação COI crédito, uma coisa horrível que você pode conhecer mais aqui, mas vamos seguir aqui a análise dos ativos. Além dessa pulverização grande, do investimento maior em COIs, pode ver que esse investidor aqui fazia uma série de operações com derivativos, com opções, que se feitas através da mesa de operações da corretora são operações bastante caras. Aliás, para te ajudar a saber o quanto você está pagando, às vezes sem saber quando você investe, eu criei esse infográfico, eu mesmo que fiz, que mostra quais são os ativos que menos geram remuneração aí para a cadeia e quais são os ativos que mais geram comissões. Você pode ver aqui que os COIs, assim como essas operações estruturadas com derivativos, estão lá perto do extremo de comissão absurdamente alta. Além disso, esse cara aqui tinha uma série de fundos e investimentos, muitos dos quais são chamados de fundos setipados, que são fundos que não têm liquidez no mercado secundário. Se você quiser vender eles antes de um prazo de 5 a 7 anos, dependendo de cada emissão, você vai ter um deságio que pode ser muito grande, pode chegar de 10 a 30%. Não vê a oscilação deles no mercado, que pode até fazer bem para o seu emocional, mas na prática você pode ter um susto lá na frente, quando essa estrutura for finalizada, e principalmente eles não te dão liquidez nenhuma, esse dinheiro está ali preso. Quando vendidos na emissão, que eu não sei se foi o caso aqui desse seguidor, acredito que sim, por conhecer bem essa indústria, geram também comissões muito altas. E outro ponto aqui na pulverização, na parte de renda fixa, que me chamou muito a atenção, é que esse investidor tem uma série de CRIs e CRAs, são ativos de renda fixa de crédito privado, em que uma empresa está emitindo uma dívida, que embora sejam isentos de imposto de renda, o que é algo positivo para o investidor, eles não são protegidos pelo fundo garantidor de crédito. Ou seja, se a BRF der um calote na sua dívida, que ele investiu na de 2030, ou seja, uma dívida mais longa, ou se a JBS fizer o mesmo, se a Minerva fizer o mesmo, ou se a Vamos fizer isso, ou ainda se a San Martinho, que ele tem uma debênture que também não é garantida pelo fundo garantidor de crédito, quebrar, esse cara aqui não vê esse dinheiro. Aí você pode pensar, mas não são ativos necessariamente ruins. Não necessariamente são ruins, mas se o cara tem 1,5 milhão de reais investidos, ele poderia usar a proteção do fundo garantidor de crédito, que garante até 250 mil de ressarcimento por CPF, por instituição financeira, em investimentos em LCs, LHs, LCIs, LCAs, CDBs, RDBs, etc. Existe um limite de garantia de até 1 milhão, ou seja, para um investidor multimilionário, um cara que tem ali eventualmente 2, 3, 4 milhões em renda fixa, pode fazer muito sentido sim investir em debêntures, mas depois de ter utilizado aí o limite da proteção do fundo garantidor de crédito. Que se existe um mecanismo para te proteger que funcionou muito bem nos últimos 30 anos, que se uma instituição financeira quebra, ele demora menos de 30 dias para te devolver o dinheiro, e tem aí 89 bilhões em liquidez, então ele é muito útil, e é muito útil sempre que uma instituição financeira quebra, não faz nenhum sentido não usar essa proteção. Somente uma coisa explica isso, que é a falta de conhecimento e o desalinhamento de interesses. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Porque se você for dar uma olhada rápida aqui nas demonstrações financeiras das empresas que emitiram parte da dívida que esse cara está investindo, o que você vai ver? Vamos pegar aqui a maior posição dele, tá? Uma CRA do JBS vencendo em abril de 2031, tá? Entra no Google e procura JBS RI. RI é relação com investidor.
investidores. Vai entrar no site da relação com investidores da JBS, vou clicar aqui em central de resultados para ver como é que estão os resultados recentes da JBS, como é que está o balanço dela. E logo aqui no release de resultados eu consigo ter dados sobre a dívida. Então se eu rodar aqui o release, ler esse release, dar uma olhada nos destaques, a gente vai logo encontrar a relação entre dívida líquida e EBITDA dessa empresa e o quão segura ou não ela está. Estamos aqui na parte de endividamento, tá? Pode ver que a dívida bruta da JBS está em 108 bilhões de reais. Tira aí os 27 bilhões que ela tem em caixa, sobra 80 bilhões de dívidas. O que, se você comparar com o EBITDA gerado por essa empresa, ou seja, o resultado operacional dela nos últimos 12 meses, essa dívida é quase 5 vezes o resultado operacional dela. E outra, vem crescendo bastante. No terceiro trimestre de 2022 era 1,8 vezes o resultado operacional. Com a queda do resultado e o aumento da dívida, ela subiu para 4,84 vezes. É uma dívida aí que tem um prazo médio de 12 anos e um custo de 6% ao ano em dólares. Ou seja, não dá para dizer que aqui o cara não está correndo nenhum risco. Existe sim um risco dessa dívida perder o controle, a JBS piorar nas suas operações e o cara tomar um calote. Só nisso ele vai perder 75 mil reais. É 5% da carteira. Então é um risco muito grande que ele está correndo, que não faz sentido para mim correr antes de você contar com um fundo garantidor de crédito. Aí você pode fazer a mesma coisa com qualquer emissor dele. Fazendo aqui com a Minerva, por exemplo, a gente logo vai chegar aqui nas informações sobre a dívida da Minerva e você vai ver como é que ela anda, né? Diferentemente da JBS, a Minerva está diminuindo a sua dívida em reais e tem uma relação entre dívida líquida e EBITDA de 2,8 vezes, bem menor que a JBS, porém essa relação está crescendo porque o EBITDA vem caindo recentemente. Mesmo que você pense, tá, Ramiro, mas o cara está correndo menos risco porque ele está investindo em dívida, não nas ações dessas empresas. Vamos fazer uma comparação aqui, tá? Entre investir em crédito privado de uma empresa como a JBS ou investir em ações de uma empresa como a JBS. Se você investe em crédito privado, você paga uma taxa muito grande no momento de comprar esse crédito. Isso aí o cara que te assessora vai embolsar e no mercado financeiro, quanto maior a taxa, menor o retorno para ti. Você compra uma ação, provavelmente pelo home broker, você não vai pagar nada de taxa. Ou um valor irrisório, R$ 2,90, R$ 4,90, enfim. Você compra uma CRA da JBS, você não vai ter muita liquidez, para não dizer quase nenhuma, no mercado secundário, ou seja, não vai ser fácil você vender quando você quiser esse ativo. Você compra ação, ela vai ter liquidez, vai ser mais fácil você vender esse ativo. Terceiro ponto, no caso de uma recuperação judicial, esse seu crédito na CRA ele vai passar a valer zero e não tem fundo garantidor de crédito. No caso de uma recuperação judicial, provavelmente a ação vai cair bastante antes, mas as chances de você vender antes desse momento e ter um prejuízo mais controlado fica maior. E por fim, o investimento é muito relevante para a carteira desse cara em um ativo de crédito privado com tanto risco. Se você somar aqui 75 mil reais, mais 25, a gente está falando em 100 mil, mais 50 mil, 150, mais 40 mil, 190, mais aqui as debêntures, 250 mil somadas essas duas, mais 60, 300 mil. Aqui a gente está falando de mais 20% da carteira. Então tem 20% em COI, que é uma porcaria, e 20% de ativos de altíssimo risco de renda fixa. Então se você for ver aqui, essa carteira, além de estar pulverizada e correndo muito risco de crédito, ela tem algo aqui que explica todos esses pontos que eu não gostei. O que eu não gostei dessa carteira, o que eu não desejo para ninguém. Eu não gostei de que ela é o reflexo do que é investir sem estratégia. Esse investidor aqui é um cara que é muito bem sucedido na sua profissão, está ganhando muito dinheiro, está poupando bastante. Então ele vai superar esse problema rapidamente. Mas ele é um cara que, por não ter tanto tempo para acompanhar os seus investimentos e por ter contado com uma ajuda profissional, ele acabou sendo induzido a ter uma relação totalmente focada em produtos e o pior, em produtos que pagassem a maior comissão para o cara que estava atendendo hoje. Para mim, hoje, existe um mal no mercado que é o foco muito grande em comissão. Não acho que contratar um profissional é algo ruim, senão eu não teria nem criado o Clube do Valor. Mas acho que quando você contrata um profissional que ganha por comissão e que se ele te oferecer um COI, ele vai ganhar mais do que se ele te oferecer uma ação, uma carteira de ações, vai ter um desalinhamento de interesse entre você e esse profissional. E em especial se esse cara aqui não revelar o quanto ele está recebendo por te ajudar a investir. Porque sempre que eu falo isso, algum profissional comissionado vem e fala: não, mas o modelo de comissão tem suas coisas boas, sim. Às vezes ele é até mais barato do que outros modelos. Fala, olha, beleza, se tu acha o modelo de comissão bom, tá ótimo, mas revela pro teu cliente quanto você tá ganhando. Seja transparente pelo menos, diz, ó,
você vai estar investindo nesse COI aqui e eu vou estar ganhando 3% de comissão, beleza? Beleza, alinhado e tal, transparente. Ninguém vai se sentir enganado como esse cara estava se sentindo. Ele estava desconfiado que a relação dele estava muito focada em produtos e ele não entendia o porquê. A gente mostrou que, olha, muito provavelmente é porque esses produtos aqui que estão te indicando pagam mais comissões, porque nada para mim explica o fato de você estar investindo bastante em renda fixa e não contar com um fundo garantidor de crédito antes de investir em ativos com mais risco. Vamos pensar aqui que essa carteira, com todos esses problemas, por um motivo divino, ela renda 100% do CDI no longo prazo. Bom, uma carteira de janeiro de 2014 até hoje, que rendesse 100% do CDI, líquido de imposto e descontado da inflação, ela teria rendido 3,16% ao ano. Então é isso o quanto o investidor teria ficado mais rico nesses 10 anos, 3% ao ano. Se esse cara aqui tivesse começado com R$1,5 milhão de reais e fizesse os aportes dele de R$20 mil por mês, ele teria acumulado uma grande fortuna. Nesses 10 anos teria chegado a cerca de 7,5 milhões e estaria tudo bem. Agora, o que eu sugiro para esse cara? Entendendo o perfil dele, entendendo que ele não tem tempo para investir e que ele é um cara relativamente tolerante ao risco, poderia propor para esse cara uma carteira que tivesse 30% de peso em renda variável, que é mais do que ele tem hoje, embora ele corra muito risco aqui nessa parte dos outros, então não estaria aumentando o risco desse cara, e 70% em renda fixa, começando por CDBs, LCs, LCIs, LCAs, um pouco de títulos públicos, em ativos que não paguem taxas embutidas. E aí, nesse caso, tá? Se o cara montasse essa carteira aqui com 30% em renda variável, 70% em renda fixa, uma carteira com este modelo aqui de alocação, mesmo que ele pagasse 1,4% ao ano de taxa para algum profissional ajudar ele, uma taxa transparente, não embutida, essa carteira teria rendido 5% ao ano acima da inflação nesses 10 anos. E esse cara teria acumulado mais do que R$1 milhão a mais do que no caso que ele estivesse investindo mal. A sua carteira, linha azul nesse gráfico, teria rendido bem mais do que Bovespa e do que o CDI nesse período, correndo sim um pouquinho mais de risco do que investimento no CDI, mas esse cara só por corrigir alguns erros acumularia mais de R$1 milhão a mais em apenas 10 anos, olhando para os últimos 10, que nem foram tão bons, né? De 2021 até hoje. Muita coisa performou mal no mercado. Só que louco, tá? Como esse cara quer ver de renda com R$40 mil, se a carteira dele rendesse 3,11% ao ano acima da inflação, ele teria de 15 milhões de reais. Se ele investisse R$1 milhão a dinheiro de hoje, fizesse aportes de 20 mil reais a dinheiro de hoje, rendendo 3,11% ao ano, ele demoraria 30 anos para chegar lá. Agora, se esse cara investisse uma taxa de 5% ao ano acima da inflação, ele precisaria de um patrimônio menor para se aposentar e por essa carteira render mais, ele chegaria lá em cerca de 17 anos. Não em 10 como ele deseja, mas ainda assim num prazo muito factível. E esse aqui é o poder de investir bem, sobretudo para quem já tem um patrimônio maior. Agora, comenta o que você achou dessa história. Comenta aqui se você já investiu em COI, sim ou não, e por quê. E você se identificou com essa história, quer ter uma conversa totalmente gratuita com um especialista aqui do Clube do Valor para ele olhar a tua carteira, mostrar o que dá para melhorar e cartas abertas, né? É a proposta de trabalhar junto contigo, caso a gente encontre formas de te ajudar a investir melhor, aperta aqui e aproveita essa possibilidade de agendar agora mesmo uma sessão de análise de carteira com um especialista aqui. Aqui eu vou deixar outros vídeos da série analisando a carteira de um inscrito. Um grande abraço e até a próxima.